Sejam bem-vindos na casa do Senhor. Esperamos que a igreja reunida ela possa atrair as bondades de Deus e a sua atenção para as nossas necessidades, que são muitas. Os dias são dias de aflições e a cada um de nós tem sido colocadas provas, dificuldades, mas quando olhamos o passado, quando nós consultamos a história dos nossos antigos pais, aqueles que trilharam os caminhos da fé, nós percebemos que as aflições estiveram presentes na vida de todos eles. E não seria diferente com nós que andamos hoje nos passos de Jesus. Nós somos o povo de Deus da modernidade e trazemos as marcas do Senhor. Aqueles que quiserem viver uma vida sem dificuldades, não tem como caminhar com Cristo. Porque este caminhar é uma descoberta de muitas coisas novas que precisam ser modificadas. Nós estamos na casa do Senhor neste dia e nós temos confiança de que Deus Ele vai operar hoje dentro do seu coração para renovar as tuas forças, o teu conhecimento, os teus pensamentos e as tuas decisões. Porque o nosso Deus é um Deus de poder. E só o poder de Deus pode afastar de nós a influência desse mundo. Que as bênçãos sejam abundantes e que Jesus tenha misericórdia da nossa vida, da nossa família, dos nossos filhos, possa mesmo diante da dificuldade que os nossos amados, que as pessoas com quem nós convivemos, têm de compreender a mensagem do Senhor, Ele possa ter misericórdia e preservar a nossa casa dessas dificuldades que vêm envolvendo esta humanidade. Amém. O Salmo de número 86, que foi objeto da exortação desse dia, eu gostaria só de fazer aqui uma observação. Primeiro que este salmo aqui é uma oração. É uma oração do rei Davi, que é o principal autor dos salmos. Nós sabemos que ele foi um dos mais importantes personagens da história antiga, da história antes de Cristo. E que ele viveu lá por volta de 900 anos antes de Cristo. E que ele tem uma importância muito grande para a igreja de Jesus. Porque Jesus era da linhagem de Davi. E nas suas aflições, em muitas ocasiões, Jesus fez referências aos salmos de Davi, pelo poder que a palavra destes salmos tem para exercer influência na nossa vida, para mexer dentro de nós, para trazer dos céus o poder do Senhor sobre nós e para mudar o nosso futuro. Quando nós olhamos nos salmos, nós precisamos buscar uma identidade com o espírito de Davi, não com a sua identidade imperial, divina, porque ele era um grande rei, mas sim com a sua maneira de ver as suas dificuldades, as suas tribulações, a maneira como ele buscava o Senhor, a maneira como ele se colocava diante do Senhor,
a maneira como ele reconhecia quem ele era, de forma que a igreja ela possa receber de Deus o socorro quando ela estiver precisando. E a igreja, ela passa por períodos difíceis, pois quando um membro da igreja está passando por uma tribulação, todos os outros membros também sentem as dificuldades e as aflições. Porque a alegria de um irmão é a nossa alegria, mas a sua tristeza, a sua preocupação é também a nossa tristeza e preocupação. E é nesse instante que nós temos que recorrer a Deus e fazer, não do nosso jeito, mas fazer como fizeram os que foram antes de nós e que foram bem-sucedidos. Este Salmo de número 86, como eu disse aos irmãos, é uma oração do rei Davi a Deus, aonde ele implora ardentemente o socorro de Deus. Não é só um pedido, não é só um clamor. Ele está implorando e de uma forma ardente o socorro de Deus, porque ele estava profundamente aflito. Eu quero que os irmãos que nos acompanham percebam como que as experiências narradas nas Escrituras, elas são sempre experiências que tratam do relacionamento da criatura que está implorando, clamando com o Criador. É uma comunhão que se estabelece diretamente do Filho com o Pai. E desta comunhão, nós podemos conseguir muitas boas coisas. Porque nós tratamos diretamente com aquele que é o Pai das luzes. Nós tratamos com aquele que nos dá o seu Espírito Santo para cercar a nossa vida de cuidados e de providências, de maneira que tudo ocorra conforme a vontade do Altíssimo. A experiência ela é pessoal. Eu não faço uma coisa para você ver. Eu não faço um sinal para convencer você de nada. Os sinais têm o seu papel para os incrédulos. Mas para os crentes, não tem necessidade de haver sinais. Nós cremos com o coração e compreendemos que Deus habita dentro de nós. Nós temos que estabelecer esta relação de intimidade com Deus para que a gente deixe de ser dominado pelo espírito do mundo. Porque é ele que traz sofrimento. É o espírito do mundo que traz as tragédias para a nossa vida. É que faz a gente tomar decisões que vão nos trazer dores. É que faz nós pensarmos que somos o que não somos. É que dá a ilusão de que a gente tem poder para mudar a nossa vida, o nosso destino, para ser previdente, para prever o futuro. Estas coisas todas, a vida mesmo tem mostrado que são simples pensamentos e vaidades dos homens. Existe alguma coisa maior que governa a vida. E a Escritura nos ajuda a estabelecer essa intimidade com esse Pai, com esta fonte de onde jorra todo o bem, a força, a verdade. Estando em comunhão com Deus, as coisas tendem a dar certo, pelo menos não somos envolvidos em tragédias. É uma fonte inesgotável. E na introdução do Salmo 86, eu vou falar aqui rapidinho, só de 2 versículos. O rei Davi, ele diz assim: inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e estou aflito. Olha, Deus sabe das suas aflições e de todas as suas necessidades, você não precisa contar para Ele. Mas a palavra de Deus, em muitas passagens, não só do Velho quanto do Novo Testamento, ela nos informa que nós temos que tomar uma providência de nos mexermos em direção a Deus.
Não basta sentar e dizer, olha, eu creio. Lá virão os anjos do céu trazer as bênçãos que você está precisando porque você crê. Não, você precisa buscar para encontrar. Você precisa bater para que a porta do céu se abra. Se você não se movimentar, Deus vai ficar esperando. A sua ração vai ser como Ele dá para os outros, que não são separados. Então, busca o Senhor nas suas aflições. Diga ao Senhor, Senhor, eu estou necessitado e aflito. Diz em bom e alto som, Senhor, nas suas orações. Ouve-me, Senhor. Tem misericórdia de mim. Esse é o caminho que o rei Davi usava para chegar ao Senhor. Não tem nada de dizer que você fez uma oferta, que você fez um sacrifício, que você fez uma promessa, que você ficou não sei quantos dias em jejum. Por isso, Senhor, sê propício a mim. Isso tudo não tem nada a ver com a casa de Davi. A casa de Davi é sinceridade. Eu tenho que chegar diante do meu Deus e dizer, Senhor, eu estou aflito. Senhor, eu estou em desespero. Senhor, eu estou necessitado. Tem misericórdia de mim. Abra os teus ouvidos, abra os teus olhos. Olha para a minha vida miserável. Tenha compaixão de mim. Esse é o caminho para você poder estabelecer uma ligação verdadeira com Deus. O resto é conversa. Essa história de que você vai achar um pastor que vai fazer uma oração especial para você porque ele é ungido, que você vai encontrar alguém que tem um espírito mais forte do que o outro espírito, que tem um dom especial e vai mudar a tua vida, isso tudo é conversa, irmãos. Ou que você vai num santuário, não sei em que lugar, lá do outro lado do oceano. Isso não tem base na Escritura Sagrada. É invencionice dos homens. Diga-se de passagem, o povo infelizmente é ignorante da palavra de Deus. Ninguém conhece a Escritura. E quando você é ignorante, é fácil de enrolar você nessas fantasias e nessas bobagens que estão por aí nas igrejas de uma forma geral. Irmãos, Deus é uma coisa diferente de adoração dentro de igreja. É muito mais. É uma tomada de consciência de quem você é. Para que a partir de então você passe a ter uma nova vida. É diferente. Então ele clama a Deus e não coloca nenhuma das suas boas obras perante Deus. Ao contrário, ele diz, eu estou aflito, estou necessitado, me socorre. Aí entra Deus. Mas veja bem, olha aqui uma coisa importante. No versículo 2, eu acho que aqui está o ponto mais alto dessa introdução. Ele diz assim, guarda a minha alma, porque eu sou santo. Eu sou santo. O que ele reconhece? Que ele é separado para Deus. Então, a fidelidade dessa comunhão, ela se estabelece porque o rei, ele reconhece que ele não é uma pessoa comum. Entendeu? Não tem nada a ver com riqueza, com título, com grau de estudo, com raça, com cor, com nada, irmãos. Estou nessa igreja, naquela igreja, sou muçulmano, sou espírita, sou kardecista, umbandista, sou católico, não tem nada a ver com isso, irmãos. A palavra de Deus, ela não tece esses rótulos que foram criados pelo homem, por necessidade mesmo e ignorância, de estabelecer um rótulo que essa igreja é mais verdadeira do que aquela. Mas o Deus das estrelas, ele não estabelece esse critério. Ele diz simplesmente assim, eu vou separar um povo para mim. Por que isso? Tendo em vista a nova humanidade que vai nascer depois da morte, dessa humanidade velha, dessa confusão que está aí fora, que ninguém acha solução. Concorda comigo que não tem solução? Nem os sábios do mundo encontram parâmetros, medidas, para poder consertar esse caos que se estabeleceu aí no planeta.
Ninguém consegue consertar. É decadência moral, decadência econômica, decadência em toda a ordem, em todos os departamentos da vida. A imoralidade, a corrupção e todas as desgraças que vêm lá de baixo. Lá de baixo você sabe onde é que é, né? Lá de baixo, lá embaixo. Vem lá de baixo esse lixo todo que está aí no mundo. Depois que isso passar, uma nova ordem será estabelecida por quem? Pelo povo que foi separado. Então Davi reconhece, eu sou santo. Olha para mim, Senhor, e cuida de mim. Você precisa reconhecer se você é santo ou não. Se você não é santo, se você não é povo separado para Deus, geração diferente, o que é o povo de Deus? Não é o povo que é de uma igreja, é um povo que reconhece, que faz parte de um grupo de almas que com toda certeza herdarão a terra, irmãos. Almas que herdarão a terra, pelo menos essas promessas estão abundantemente colocadas na Escritura Sagrada. Pastor, o senhor está me dizendo que a Escritura não é para todo mundo? Estou. A Escritura não é para todo mundo. A Escritura foi escrita para o povo de Deus. Ah, então quem não é do povo de Deus não pode entrar? Pode, se quiser pode, a porta está bem aberta. Já chamaram há muito tempo, até os que estão perdidos, os que quiserem se converter, pode vir. Mas a Escritura não foi escrita para eles. A Escritura foi escrita para o povo santo, irmãos. Não é povo puro, hein? Ao contrário. É um povo que viveu em pecado durante muito tempo, que Jesus vem cuidando para dar a ele a definitiva libertação. Amém? É um povo santo. Eu sou o povo santo, eu sou do povo de Deus. Eu preciso decidir isso. Por quê? Porque eu preciso, nas minhas relações com Deus, dizer a Ele: Senhor Deus meu, guarda a minha alma. Protege-me da tempestade. Protege a minha casa. Protege os meus filhos. Protege o meu ganha-pão. Percebe, irmãos? Eu estou pedindo uma proteção, mas estou estabelecendo que eu sou separado. Eu sou do povo santo. Quem não for do povo santo, quem estiver na igreja, não entender isso, irmãos, não vai permanecer na igreja, é simples. Porque o mundo vai arrastá-la para fora. É tão difícil assim ser povo santo? Não é fácil caminhar com Jesus, não, irmãos. Não é uma coisa simples. É uma experiência de lutas. Porque frequentemente a palavra de Deus diz uma coisa contrária à que eu acho. Quando você conhece Jesus, você descobre que o que você achava não tinha importância nenhuma até então. Em que sentido? Em todos. A sua ideia de família é distorcida, a sua ideia de negócio é distorcida, de riqueza é distorcida, a sua ideia de sexualidade é distorcida. A sua ideia sobre justiça é distorcida, sobre vida é distorcida, sobre morte é distorcida. Todas essas coisas são distorcidas dentro de você. Quando você entra na igreja, você precisa aprender com Cristo, com a palavra de Deus, com o Espírito Santo, uma nova doutrina, uma nova vida, novos conceitos sobre todas as coisas. O poder que o dinheiro exerce sobre a nossa vida, irmãos, o interesse financeiro, trabalho, cargos públicos, poder, essas coisas estão entranhadas dentro de nós porque nós somos do mundo. Nós temos que ter um cuidado muito para não ser arrastados com as multidões. Eu não sei se vocês se lembram de uma passagem em que um jovem rico procurou Jesus e perguntou para ele qual era o caminho do reino. Ele falou: olha, não tem os mandamentos, você tem que observar. Se você observar os mandamentos, você vai entrar no reino. Disse: Senhor, mas já observo isso desde minha mocidade, desde que eu sou pequeno. Ele deve ter sido criado lá num lar que os pais ensinavam direitinho para ele o caminho da justiça e da lei. E Jesus disse para ele: então você tem observado todos os mandamentos? Tem. Falta-te uma coisa. Perguntou: o que é? Diz: vai, vende as tuas coisas, dá para os pobres, vem caminhar comigo. Pronto, acabou a salvação do homem.
Ele foi embora triste, porque ele tinha muitas fazendas, muitas riquezas. Então, caminhar com o povo santo pode significar que amanhã eu preciso me desfazer dos meus bens, por uma circunstância qualquer. Imagine se Deus resolver te provar. E teus negócios ir para o buraco, você ficar sem nada, precisa da ajuda da igreja para viver. Como você não vai passar, a igreja vai te ajudar. Se você é da igreja de Cristo, se você é povo santo. Mas Deus pode te tirar seus bens. A doença pode bater na tua casa, a tragédia pode bater na sua casa, pode. Você é povo santo, tem que esperar, tem que suportar, tem que crer. Você está disposto a isso? Você está disposto a isso? Irmãos, você vai fazer como o moço lá rico. Jesus fala de riquezas, mas na verdade, o que significa isso é a nossa vida terrena. São os nossos valores, os valores ensinados pelos nossos pais. A quem amamos, a respeitamos, mas são valores da sociedade do mundo. Jesus disse, olha, se livra disso, vem caminhar comigo. Estou disposto. Percebe, irmãos? Então, nós precisamos declarar para Deus se nós somos do povo santo. Eu sou povo santo, eu sou santo. Santo não tem a conotação da igreja católica, irmãos? Preste atenção. Falo isso, a pessoa está recebendo a palavra em outras cidades e lugares. Isso tem que ficar claro. A palavra santo não tem significado de pureza. Tem significado de pessoas que foram separadas por uma vontade de Deus, para alguma coisa que só Ele sabe. Eu sou o povo santo. Senhor, cuida da minha casa. É isso que eu preciso pedir para o Senhor. Então Davi estabelece com ele um relacionamento de intimidade. Eu estou te pedindo isso, mas eu sou do teu povo. Eu decidi, se eu quiser tirar minhas coisas, pode tirar. Lembra de Jó? A história de Jó do Velho Testamento é uma história contada. Ninguém sabe se realmente existiu o personagem. Não se tem notícia de que houve um crente chamado Jó na história do povo de Deus. Mas esse livro, essa história antiga, foi colocada nas Escrituras para servir de exemplo para nós. O homem era um homem justo. Acordava de manhã, fazia suas orações, e seus holocaustos e sacrifícios. Não só orava para ele, como orava também pelos seus filhos, pela sua família. Era um homem rico, casado com uma mulher belíssima, seus filhos eram saudáveis e tinha só coisa boa. Era um homem justo. Todos os dias ele cumpria suas obrigações. Um belo dia Satanás foi lá conversar com Deus. Diz, olha, esse Jó aí, esse cara é legal porque você cerca ele de coisas boas. Aí vamos tirar dele essas coisas aí para você ver como é que esse Jó vai mudar. Aí Deus disse assim, bom, vai lá então, faz o serviço, vamos ver o que vai acontecer. Coitado do Jó, ele tirou tudo que Jó tinha. A mulher morreu, o filho ficou doente, acabou os filhos, acabou as coisas que ele tinha, roubaram o gado dele, a fazenda pegou fogo, enfim. Só sobrou o Jó no final. Aí depois o Senhor fez vir sobre ele uma praga, deixou o Satanás colocar uma doença nele que ficou cheio de lepra. Ele se coçava tanto que ele catava um caco de telha para poder se raspar de tanta coceira que ele tinha. Aí Jó se revolta contra Deus, mas como? Como eu faço? Como pode acontecer uma coisa dessa comigo? Tudo mais. Aí, no livro todo o Senhor vai levando Jó ao conhecimento da verdade. Aí, lá no final do livro de Jó ele reconhece que realmente ele precisava passar por aquilo para conhecer Deus. Ele dizia, eu tinha ouvido falar do Senhor, mas não tinha ainda te visto com os meus olhos. Agora eu te vejo, agora eu te compreendo. E Deus restaurou a vida dele, ele teve todas as suas coisas de volta. Ele conseguiu novamente casar, teve uma outra família, filhos, com filhas e tudo aquilo que ele tinha quadruplicado. Então, ser povo de Deus significa estar disposto a passar por todas as coisas que Deus acha que nós temos que passar para a nossa glória, não é para a glória de Deus, não. Eu tenho que declarar, eu sou povo de Deus, eu sou santo, eu sou separado para ti, ó Deus. Cuida da minha alma, cuida da minha casa. Fora disso, é conversa. Ninguém pode fazer nada por você. Ou você se decide que é povo de Deus, ou você vai caminhar no escuro. Nós temos que tomar essa decisão, temos que tomar essa decisão logo. Os tempos são chegados. Vocês sabem disso, os fatos vão mostrar, não preciso tentar
fazer um esforço aqui para provar nada para vocês. Não tem necessidade. Vocês serão convencidos, não por mim, pelos fatos, que alguma coisa está muito errada com esta humanidade. Amém? Introdução. Vamos embora lá para o Novo Testamento. Abra 2 Coríntios, por favor, capítulo 5. Irmãos, a Escritura é uma coisa maravilhosa. A vontade que tem é da gente ler todas as coisas e capítulos. No finalzinho aqui do capítulo anterior, o apóstolo Paulo diz o seguinte: não atentemos nós nas coisas que se veem. Preste atenção. Mas nas coisas que não se veem. Então Paulo está dizendo assim, irmãos, escrevendo lá para a igreja de Corinto. Você sabe que essas cartas aqui não foram escritas para nós. Elas foram escritas para instruir a igreja da cidade de Corinto. E dessas cartas nós tiramos a doutrina da igreja, desses ensinamentos. Então ele está lá falando com os coríntios. A igreja de Corinto era uma confusão sem fim, cheia de doutor, cheia de entendido, cheia de gente com recursos. Quanto mais recurso a pessoa tem, mais entendida ela é. Não é? É assim. Então Paulo teve um trabalhão danado lá com esse povo. Então ele disse assim, no versículo 18, olha, presta atenção, não se atente para as coisas que você vê, mas atentemo-nos nas coisas que não se veem, porque as que nós vemos são temporais, e aquelas que a gente não vê são coisas eternas. Olha só, que instrução. Amém? Olha que instrução. Então o que Paulo quis dizer aqui? A igreja não trata das coisas temporais. Atento para isso. Tem o pessoal aí fora que vive vendendo serviços temporais. Vende tudo. Resolve qualquer problema. Não tem nada a ver com Jesus. Não tem nada a ver com os apóstolos. Tá bem? A igreja de Jesus trata das coisas invisíveis. Ela não mexe com coisa temporal. Mas pastor, e as coisas temporais? O que nós vamos fazer? Estou com dor na perna, estou com dor não sei aonde, estou doente e tal. Tudo bem, vai no médico, toma os remédios necessários e tal. Vem aqui, a gente ora para você. Mas quando nós tratamos das coisas invisíveis, há um reflexo nas coisas visíveis. Por quê? Porque as coisas invisíveis, elas são causa. Entenderam? Entenderam? O que nós não vemos, causa o que vemos. Então, se nós tratarmos somente das coisas que vemos, sempre vão acontecer coisas ruins com você. Percebe? A fonte do mal não está no mundo que você vê. O mal não está nas pessoas. O mal está no invisível. Lá estão registradas as fontes do nosso pecado. Você faz uma doidice qualquer aí, ele vai lá e escreve lá na caderneta do Satanás, que é empregado de Deus. Certo? Ele que cumpre o que? A lei. Não é Satanás que faz nós sofrermos? Então, quando você faz uma doidice, uma loucura, ele anota lá. Então, se a gente não for lá apagar essa anotação do maligno, eu posso ajudar você aqui a cuidar da sua doença, da sua dificuldade. Você pode melhorar, mas vai chegar um dia que ela vai voltar, porque continua escrito lá. O que você liga aqui, liga lá. Está escrito isso aí no Evangelho, não é, pastor? Palavra de quem? Palavra de Jesus. Não é verdade? O que você liga na terra, você liga no céu. Toma cuidado. Então lá em cima tem uma contabilidade. Nós precisamos ter cautela para que lá nesse livro divino, que é o livro dos céus, as nossas coisas que estão escritas lá sejam só coisas do bem e não do mal. Porque é isso que gera o nosso sofrimento. Então Paulo diz, olha, toma cuidado. Tem gente que dá muita importância para a vida que se vê. Essa vida passa depressa. A beleza se consome rapidamente, a saúde se consome rapidamente, o dinheiro se consome rapidamente. Todas essas coisas que nós vemos e que a gente às vezes quer segurar com as mãos, isso tudo some. Tá bem? Isso não permanece. A beleza física, então, também não vai. A gente é bonitinho até um certo tempo, depois começa a ficar feinho. É natural, não se desespere. Quando você for ficando feinho, você vai ficando bonitinho em outro sentido. O seu coração vai se tornando mais iluminado. É a ordem da vida. Então, não se preocupe com as coisas que você vê. Paulo diz, preste atenção nas coisas que você não vê, porque elas são eternas. A igreja trata desse assunto. Amém? Na sequência,
Esse é a sequência do pensamento de Paulo, porque naquela época não tinha capítulo, viu, irmãos? Capítulo e versículo foi uma obra feita agora, há 1000 anos atrás. Um padre lá que dividiu a Bíblia em capítulos e versículos. Mas o assunto é um só. Então, Paulo é uma sequência do que ele está falando ali. No versículo 18, capítulo 5, é uma sequência. Ele diz assim, olha, sabemos que se a nossa casa desse mundo, desse tabernáculo, que é a nossa vida terrena, se ela se desfizer, nós temos de Deus um edifício, uma casa feita não pelas mãos dos homens, mas feitos nos céus por mãos eternas. Ó, põe atenção. O que é que esse ensinamento está querendo dizer? É profundo, hein? Profundo. Preste atenção para você ter um pouco de profundidade. Ninguém aguenta a superficialidade da fé. Pessoas que não entendem o que estão falando. Fala que crê, mas não sabe o que é. Preste atenção. Paulo está dizendo assim, nós temos uma vida terrena com um mundo de obrigações. É o nosso tabernáculo. Se essa casa cair, quer dizer, se essa vida não dá certo, não se desespere. Você tem uma outra casa no céu. Aqui é casa, lá ele chama edifício, é muito maior. Então, coisas maravilhosas estão nos esperando, não temos que nos preocupar. Se a vida não deu certo, não vamos nos desesperar. Isso é só uma experiência que vai ser substituída por uma experiência definitiva. Seja atento para isso. Tem pessoas que acabam se perdendo porque elas acham que a vida é a experiência definitiva. Isso as igrejas tradicionais ensinam porque não acreditam na vida após a morte. As igrejas tradicionais não acreditam em ressurreição. Isso é que nem os judeus antigamente. É igual os saduceus, né? Porque os fariseus ainda acreditavam na ressurreição. Inimigos de Jesus. Mas os saduceus não acreditavam. As igrejas dos nossos dias não acreditam na vida após a morte. Isso de uma maneira geral. Tem lá umas concepções muito fora. Mas nós cremos nessa ressurreição. Amém? Nós cremos nessa vida. Então é diferente. Por quê? Porque eu sei que a vida é só uma passagem. O que diz a Escritura? É uma fumacinha de chaleira. As donas de casa, sabe lá, quando está fazendo comida em casa, fervendo uma aguinha lá, você está vendo na chaleira, essa fumacinha sobe, o que acontece com ela? Vai, daí a pouquinho, desapareceu. Não é verdade? As nossas amadas esposas, quando elas recebem no dia dos namorados, no dia do aniversário de casamento, nós mandamos lá uma flor para ela bonita, vem da floricultura, aquela flor bonita, arrumadinha, põe lá, ela fica feliz, ai, que coisa mais linda, sinal do seu amor. Tomara que ela não leva muito a sério, porque daqui a pouco ela vai começar a murchar, não é mesmo? Aí vai lá, põe um melhoral, põe umas coisas assim na água, tenta manter aquela flor bonitinha, mas ela não fica bonita. Ela vai murchando. E a gente que quer que a flor fique bonita, fica lá, né, orando para aquela flor se manter de pé, que é sinal do nosso amor, não é verdade? Então as coisas desse mundo, a vida é comparada pelos poetas da Escritura como uma flor que é bonita ao amanhecer. No meio do dia já é meio estranha, a gente já põe um melhoralzinho nela para ela viver, de tarde já murchou, não tem quem segura. Entendeu, irmãos? Então a vida passa muito rápido. Ela parece uma experiência muito bonita, mas ela vai se desfazendo com o passar do tempo. E aí o que acontece? O sujeito que não acredita em nada, ele fica desesperado. Vai chegando o cabelo branco, as rugas, as dobrinhas e tudo mais, os infartos, né, as ameaças de infarto, os AVC e tudo mais, vai chegando. Você, e agora? E agora nós temos um edifício, não é nem uma casa. Se eu sou povo santo. Agora, se você não é povo santo, bom, aí, meu amigo, o que te espera é uma aflição e um sofrimento sem fim. Tá bem? Bem, sem fim não tem jeito de ser, mas é um sofrimento longo. Então, te cuida, meu irmão. Acorda enquanto você pode. A experiência com Deus é muito séria. Para o povo dele. Alguns irmãos perguntam assim, pastor, mas como lá fora esse pessoal está fazendo uma bagunça e não acontece nada com eles? Bebe, come, faz, acontece, deixa o povo do mundo se divertir. Eles são do mundo. Ah, pastor, mas eu acho uma injustiça. Não diga que está errada a obra de Deus. Nós temos que cuidar da nossa vida.
Ah, pessoal está na igreja aqui, como é que o pessoal da igreja passa por sofrimento? Isso não é justo. Não queira questionar o dono da casa. Você está maluco? Você perdeu o juízo? Vai perguntar para Deus por que ele está fazendo as coisas desse jeito? Fique quieto, meu amigo, meu irmão. A palavra de Deus, ela diz que o juízo do Senhor vem sobre essa humanidade, assim como a sua ira. E que vai começar pela casa dele. Vai começar pela casa. Se ele começa o juízo pela casa dele, imagina na hora que chegar lá fora. Eu não quero nem estar perto, irmãos. Porque aqui nós sofremos com esperança. Não é verdade? Aqui nós passamos as tribulações sabendo que nós temos uma moradia nos céus, que é um edifício, não é nem uma casa. Na eternidade. Eles não. Eles não têm essa esperança. Então, vamos aguentar firmes aqui, porque muitas coisas nos esperam, além da nossa imaginação. Além de que qualquer artista, cientista, possa imaginar o que existe do outro lado, é maravilhoso. Amém? Paulo foi ao terceiro céu. Existem muitas regiões celestiais. Paulo disse, eu fui ao terceiro céu. Eu vi coisas lá tão lindas que o Senhor não permitiu que eu falasse delas. E tão maravilhoso que é os céus. Nós precisamos crer nisso. Amém? A igreja tem que ser verdadeira e fiel na vida e na morte. A gente tem que saber como funciona o mecanismo da vida para que a nossa fé se sustente em alicerces sólidos, na rocha. Porque se for na areia, meu amigo, quando vier a tempestade, é casa no chão. Então a palavra diz assim, sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, nós temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna que está nos esperando nos céus. Por isso, também gememos, sofremos, desejando ser revestido da nossa habitação que é lá de cima. Olha só, nós passamos pelas tribulações porque desejamos ser revestidos da nossa vida definitiva que é celestial. Os irmãos estão entendendo o raciocínio de Paulo? A igreja está entendendo? É simples. É que a coisa não é aqui. Ele nos prepara para algo que é definitivo nos céus. Amém? Isso é importante. A minha fé tem que se assentar numa firme convicção de eternidade. Senão, a tempestade, quando bate, eu me desespero. Sejamos atentos nisso. E ele segue falando o seguinte: nós sofremos sabendo que nós vamos ser revestidos das bênçãos de Deus. Se todavia, olha lá, ele está alertando a igreja, porque tem muitos irmãos na igreja perdidos. Ah, tem algum perdido aqui no meio? Não sei, deve ter. Deve ter. Né? Se todavia, estando vestidos, não formos pegos nus. O que Paulo quer dizer isso aqui? Eu penso que eu estou, mas não estou. Eu penso que eu estou salvo. Eu penso que eu sou povo de Deus, mas eu não sou. Eu fui pego nu, sem a roupagem celestial. O que significa isso? Significa que eu não sou fiel à igreja. Presta atenção nisso, irmão. É uma decisão que eu tenho que tomar. Eu vou andar com Deus. Daqui para frente, Deus vai ser meu amigo. Na vida, na morte, na doença, na saúde, na pobreza, na riqueza, na abundância, na falta, na ausência de bens, na ausência de moradia. Não importa onde eu estiver, meu amigo é Deus. Por que Abraão foi chamado amigo de Deus? Porque Abraão ouvia tudo que Deus falava para ele. Um dia o Senhor apareceu em forma de um anjo na sua tenda. Ele nunca tinha ouvido falar de Deus. Disse assim, olha, o Senhor Deus pediu para você levantar a sua tenda aqui, pegar seus cabritos, seu povo, e você vai embora para uma terra onde mana leite e mel. Eu vou para onde? Vai, o Senhor vai te guiar. E Abraão foi. Abraão sempre ouviu e obedeceu o Senhor, porque confiava nele. Eu não sei quem é, mas é dos céus. Um dia ele perguntou, mas quem és tu? Eu digo, vai lá fora da sua tenda. Ele foi lá fora da tenda dele, olha para cima, ele olhou para cima, estrela. O que você está vendo lá? Muitas estrelas, uma multidão de estrelas. Não dá nem para contar o nome de estrelas, pois é o Deus que colocou a estrela nos céus. É isso que está falando com você. Pronto. E Abraão passou a ser chamado amigo de Deus. Quisera que nós fôssemos chamados amigos de Deus, todos nós.
Amém? Por obediência, por aceitação, por receber essa boa nova que o Espírito veio trazer para nós. O que o Espírito quer? Que nós sejamos felizes. Em termos humanos, então, nem se fala que você cuide da sua mulher, do seu marido, dos seus filhos, que você dê amor para os seus filhos. Hoje nós vivemos numa sociedade fria de amor, uma sociedade doente profundamente, uma sociedade materialista, uma sociedade infectada de tecnologia. As nossas mentes estão poluídas do materialismo. Uma sociedade dessa não tem como se manter de pé. Infelizmente, todos esses males são alimentados todos os dias. Será que Deus quer o nosso mal? Ora, irmãos, Deus só quer o nosso bem, só quer a nossa felicidade. Vamos ter cuidado para a gente não ser pego sem roupa, sem a roupagem celestial. Porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, nessa vida, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida eterna. Não é que a gente gosta de sofrer não, entendeu? Assim, pastor, então o senhor diz que o povo de Deus, ele gosta de sofrer. Não, não é que a gente gosta de sofrer, mas a gente quer ser revestido do que é eterno. E para isso, meu amigo, a gente tem que ser trabalhado, não é? Já viu o diamante, como é que é bonito? A pessoa que paga uma grana preta por causa do diamante, né? O dinheirão, a pedra. Bonita. Quando você pega a pedra lá na mina onde acha o diamante, ela não é bonita. Ela é uma pedra muito feia, cascuda e tudo mais. Aí entrega na mão de um homem lá que vai lapidar o diamante, não é? Então ele vai burilando aquela pedra, trabalhando, quantas batidas que ele dá, nem sei quantas, daí a pouco é uma coisa maravilhosa, linda. O pessoal paga fortuna por causa do diamante. Assim também é a nossa alma. O Senhor trabalha a nossa alma, burila a nossa alma, o Senhor vai dando polimento a ela, e aí dói, né? Na hora de polir, assim a gente sente mas é para ser um futuro glorioso para todos. Tá bem? Então Deus quer o nosso bem. Não é que a gente gosta de sofrimento, não, mas que o sofrimento é necessário, não tenha dúvida, as dificuldades, os desafios, são necessários, com toda certeza. Tá bem? Não somos masoquistas, não gostamos de sofrer. Tá bem? Mas é necessário por hora. Quem foi que preparou tudo isso para nós? Olha o versículo 5. Quem para isso mesmo nos preparou foi Deus. E para a gente ser vitorioso, o que Ele nos deu? O braço do Espírito Santo, o penhor do Espírito. O que é isso? Promessa. Ele deu promessa do Espírito Santo para Ele guiar a gente nessa vida maluca que está aí fora. Eu creio nesse penhor, eu creio nessa promessa, com toda certeza eu terei vitória. Tá bem? O plano não é nosso. Quem foi que preparou tudo isso? Deus. Para a gente poder ter vitória, o que Ele nos deu? A promessa do Espírito Santo, Senhor do Espírito. Com Ele, eu serei vitorioso. Amém? Como os irmãos viram, a carta é maravilhosa, são instruções, ficaríamos aqui horas conversando. Mas eu acredito que os princípios que tínhamos que passar essa noite já foram passados. Eu creio que os irmãos haverão de refletir, a partir de hoje, o que desejam da sua vida, o que você quer para a sua vida. Você vai tomar uma decisão. Eu sou separado ou não sou? Eu sou povo de Deus ou não sou? Se eu sou povo de Deus, eu tenho que me entregar a Deus. E ouvir o meu Deus. E estar com o meu Deus na igreja, trabalhando pelo seu evangelho. Trabalhando pela felicidade dos outros. Olha, chega de trabalhar pela tua felicidade. Entendeu? O mecanismo de Deus. Chega de trabalhar pela tua felicidade. Não faça isso. Trabalhe pela felicidade da pessoa que você ama, dos teus filhos, da sua mulher, do seu esposo. Faça isso e você vai ser feliz. Enquanto você estiver preocupado em trabalhar para a sua própria felicidade, você é um infeliz e não sabe. Você está nu e não tem consciência disso. Tá bem? Ame as pessoas, não se preocupe em ser amado. Nós não precisamos ser amados por ninguém. Jesus nos ama. Amém? Ele já nos ama abundantemente. Que Ele abençoe a igreja e nos conceda nesta noite, neste dia, o seu Espírito Santo.
O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do